Em torno de Chico Xavier você tem sempre mistérios bem curiosos, sabe? Eu lembro de uma história muito boa. O Geraldo me contava muitas histórias boas. Aliás, sugeri para vocês trazerem o Geraldinho aqui. Já tá convidado, já. Tragam o Geraldinho aqui, porque Edu, vocês vão ver o prazer que é. Geraldo, vou deixar o contato dele para vocês. Deixa com o Edu que ele já... Porque o cara era assim... Eu bebi muito dessa fonte, então eu recomendo. Eu lembro da história do multimídia, que eu adorei, né? A gente tem uma ideia de que mediunidade é uma coisa assim, fora da caixa, uma coisa tipo... para ser médium ou para ter mediunidade, de repente tem que abrir aqui uma luz, o olho do cara tem que ficar meio branco, ele tem que ficar meio estranho, e um coro de anjos vai cantar e vai chegar uma mensagem de outra dimensão. A naturalidade com que o Chico fazia isso era impressionante. Essa história é do início dos anos 80. Diz que estavam conversando, todo final de reunião, o Chico chamava algumas pessoas para comer um bolo, uma fatia de bolo, um cafezinho, né? Aquela coisa. E conversavam e discutiam e etc e tal. Diz que numa ocasião dessas, ele dá uma parada assim e fica olhando assim, né? Meio que pensando na morte da bezerra, né? No caso do Chico Xavier, acho que ele devia estar vendo a própria bezerra, né? Tava lá e começa a olhar e tal, e de repente volta assim, fala assim. Ele vira pro Geraldo e fala assim: ô Geraldo, me diz uma coisa, o que é multimídia? O Geraldo falou: multimídia, cara, no início da década de 80, ele falou: multimídia, Chico, cara, não faço a menor ideia, mas seja lá o que for mídia, deve ser várias delas, né? Imagina, década de 80. Curioso, porque tem um espírito aqui me dizendo que no futuro o evangelho vai ser propagado por multimídia. Né? E aquilo ficou, quer dizer, ninguém sabia o que era mídia na época, que dirá multimídia. Mas eu acho que o que chama atenção nessa história é a naturalidade, né? Tipo a galera que está, por exemplo, no chat ou que está em casa. Quantas vezes a gente tem lampejos de ideias que a gente nunca pensou? Quantas vezes, por exemplo, a gente dorme com um problema e acorda com a solução? Com uma ideia que a gente não tinha pensado? Ou, muito melhor... Quantas vezes a gente dorme com uma questão aberta, uma situação aberta, sonha, tem um encontro no sonho a pessoa explica como a gente vai resolver aquilo e quando a gente acorda, a gente está com a solução. Quantas vezes isso acontece? Eu não sei se isso cabe como paranormal experience, porque para mim, com toda a galera que a gente entra em contato, né, tem contato com o círculo e os alunos, a gente vê que isso é extremamente comum, é normal. É normal. O próprio cara que criou o anel benzêmico, por exemplo, que é aquela estrutura molecular que está presente em 90% dos antibióticos hoje, o cara estava 48 horas trabalhando sem parar, tentando formular a estrutura daquela molécula. Quando ele cai de exaustão sobre o trabalho, sonha com uma cobra mordendo o próprio rabo, formando um círculo. O cara acorda, tem um puta de um lampejo, desenha a molécula que está presente em 90% dos antibióticos. E você fala assim, porra, num sonho? Foi uma coisa assim, né? Então, eu olho para essas experiências de Chico Xavier e falo, cara, Chico veio para normalizar o que é paranormal. Ele veio para dizer assim, cara, isso aqui não é paranormal, isso aqui tem que ser normal. Vocês têm que fazer isto aqui. Vocês têm que dar atenção para a intuição, para os impulsos que vocês têm, porque vocês vão produzir coisas extraordinárias. E eu já quero te oferecer um cheque de 100 mil reais, porque você disse aqui, eu não sou médium e não pretendo ser. Cara, um cara que tá botando a cara num programa como esse, para fazer esse tipo de história, se vocês vocês podem até não se considerar médium, mas vocês vão ter que me provar que vocês pensaram sozinhos na estrutura desse programa, e vocês vão ter que me provar que não houve uma egrégora de seres e humanidades multidimensionais falando, cara, faça um troço bem feito, porque tá na hora de a gente falar desse assunto com seriedade. 100 mil reais, ofereço. Olha só. Pix direto na conta, tá? Essa sua questão dá pra provar. Provar o quê? Provar se houve realmente uma interferência do mundo astral, paranormal, uma egrégora. Na montagem desse programa, dá no pra, brainstorm. Tem como provar. Você tem como provar que não houve? Eu tenho como provar, não agora. Eu tenho como provar que se houve ou não. Como? É simples. Daqui 6 meses, se o programa estiver vivo ainda, explodido no Brasil, aí teve. Se não, aí acabou, vai estar eu e o guru lá na calçada, lá no meio do lixo, no limbo, entendeu? Aí os espíritos
espíritos aí não deram muita não força, deram não. muita ajuda, não. Mas aí E por que você acha que eles deveriam ajudar? Quem? Os espíritos? Eu fazendo uma inversão agora, tipo, bancando entrevistador Não, no seu não próprio tem programa. problema, tá certo. Porque eu acho, É. o guru sabe responder melhor. Essa famosa saída estratégica enquanto ele pensa numa não, resposta que vai eu- ser melhor que a sua, você sabe. Não, é uma boa pergunta, é uma pergunta incrível. Que chegou a hora, como eu já falei, acho que na do reverendo Lucas que veio aqui, que foi bem interessante. Eu tinha uma carreira e tenho ainda, continuo fazendo os vídeos consolidada no YouTube, o quinto maior canal, vocês já cansaram de ouvir essa história e tá bom. E eu falei, vamos começar a mexer com isso. É óbvio que teve uma interferência extra, tanto no cérebro do Alê, que ele passou por um grande problema de quase ir pro nosso lar, né? Quase que ele pegou o ônibus lá e ele já pegou, ele chegou com a senha na mão. Ele tava com a senha na mão. E eu a mesma coisa, eu preciso contribuir mais. Então, eu até já coloco para esses nossos queridos amigos que nos encorajaram a nadar de braçada num negócio difícil, né? Você viu? Você fez um documentário incrível, mas as dificuldades foram mais incríveis e os resultados também foram. A gente está num processo de início, é complicado, as pessoas também não vão dar aquela credibilidade. Então a gente veio com essa parafernália nível Hollywood, eu só poderia ter me associado com ele, porque senão não daria isso. Se eu fizesse um podcast de cortininha ou um programa simples, ia ser mais um. Sim. Então a gente quer trazer os melhores, né? Você é o melhor no assunto que você está falando. Aí vai vir um padre exorcista e não sei o que. Então vai ter enciclopédia paranormal. E quem sabe no futuro esse programa se chame Normal. Como você mesmo falou. A gente muda o nome. Normal Experiences. Inclusive vão ter astrólogos que vão poder querer mudar o nome desse programa por uma suposta... Numerólogos. E muda. A gente muda. Se ela provar que vai ser benéfico, então a gente está numa experiência mesmo. Aqui nós estamos numa experiência, né? Então é essa a resposta. Foi boa. Lesão, você acha que a galera gostou aqui, saiu bem? E foi boa. E você não deixa quieto. Não, deixa pra lá. Tem um comentário aqui. Tá bom, você quer a minha resposta? Não, eu quero Fala saber do seu coração, por que você não, bateu. não. Por que você bateu na catraca de nosso lar e eles te devolveram pra cá, cara? Sem que falar o aconteceu? nome Sem falar Foi por causa da doença atual que a gente tá vivendo. Essa Ficou doença, na UTI, a doença maluca. Fiquei 12 dias lá. Cara. Usei o respirador e tal, me arrebentou e... E aí mudou a vida. Aí ele olhou pro guru e falou, guru, Eu te amo. quase isso. Foi um amor de trabalho. Eu te amo, vamos trabalhar Não, juntos. eu falei pro guru assim, falei, você me traz esperança. É verdade. Aí daí ele perguntou assim, por quê? Daí a minha resposta foi meio enfadonha. Que ele levou uma cueca roupa pra você de presente na UTI. É porque ele deve ter pensado assim, não, porque eu sou uma iluminação, assim, eu dei uma resposta meio, acho que foi meio escrota, assim. Mas eu falei, porque você é o cara que teve os maiores fracassos de vida que eu já conheci. Que legal. Foi bom, foi um cumprimento, foi legal. E é estatístico, quando você tem mais fracassos, você tá mais perto do sucesso. Total. O fracasso mais retumbante que eu conheci é o seu. Então, e se você tá aí até hoje, Vivo. lutando, porra, um puta cara humilde, com uma ética, com uma moral, um cara humano pra caramba. Falei, porra, você me dá esperança pra continuar. É porque eu tinha me fudido também num outro projeto no passado. Daí eu falei, puta, não vai dar mais. Eu tinha abandonado tudo. Com 6 sócios. É a mesma coisa. Mas disse que em Wall Street, quando você leva um projeto de startup, os caras querem saber quantas vezes você quebrou. Se você não tiver quebrado 2 vezes, pelo menos, eles não querem nem saber do seu projeto. São as espumas aqui, né? Cara, menos importante se o projeto é bom ou não é a sua capacidade de se recuperar. Quantas vezes você já, inclusive estudando Chico Xavier, tá muito nítido que a morte não existe. Que provavelmente a vibração continua. Aí você vai pro nosso lar, se você for lamentável, você vai pro umbralzinho e tal. Aliás, fale sobre o umbral. Umbral é um tema interessante para quem não sabe o que é umbral, você pode até esclarecer pra gente. O umbral é um tema bom. O umbral seria uma faixa vibratória presente em planetas como o nosso, que são categorizados como planetas de provas e expiações, onde vocês têm uma galera
que já desencarnou, mas que continua muito presa a toda a estrutura mental, a todos os pensamentos e vícios que elas tinham aqui na vida. Elas não se prepararam ou não se desenvolveram. O churrasquinho, a casa, o carro. Cara. O cigarrinho do capeta. Eu acho que até para além disso, Tá aquela matando. coisa do desafeto, do apego, do materialismo, do isso é meu, essa mulher é minha, essa casa é minha, esse emprego é o meu, eu sou o cara, etc e tal. E essas pessoas ficam muito presas. Quando você tem a saída do corpo físico, você não tem mais a dimensão física te distraindo, te chamando a atenção, diluindo as experiências no espaço e no tempo. Não, a mente fica completamente intensa. Soma-se a isso o que a gente chama comumente de psicosfera do planeta Terra. A atmosfera são as camadas de gases que envolvem o nosso planeta, protegem o nosso planeta contra os raios do Sol. A psicosfera seria a energia mental expelida por todo mundo que está encarnado. Pensa assim, cada pensamento que você tem é um peido verde. Pá, pá. Se o pensamento for legal, dá um brilho. Se o pensamento for ruim, uma baixa vibração, tipo um peidinho verde. Então imagina formando uma densa camada verde. Essa camada vibratória está muito parecida com a dessa galera que desencarnou. Então o umbral é uma faixa, uma dimensão que reúne toda a matéria da psicosfera mais densa do planeta Terra, dos encarnados que emitem para esse plano mental, quanto dos desencarnados que, como saíram da matéria, mas ainda não conseguiram elevar o pensamento, também estão nessa faixa. O André Luiz descreve no livro dele, nos livros dele, que quando ele sai de Nosso Lar, que é uma cidade astral de uma galera mais assim, boa vontade, tipo um Paranormal Experience, assim, tem lá um bairro que acolhe caras assim, não tá inaugurado ainda, né? A lei é a prova disso, volta depois. Mas tem uma galera já assim disposta a contribuir, fazer, não são também anjos, são pessoas normais, estão lutando ainda. Mas quando ele sai dessa cidade para chegar até a crosta terrestre, ele passa por esse umbral. E ele fala que é uma zona tempestuosa, escura, trevosa, que parece uma tormenta tóxica. Acho que essa é uma palavra muito interessante. Uma nuvem tóxica, preta, que você precisa passar para chegar no planeta Terra. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.